Mais de 3.300.000 veículos foram produzidos no Brasil em 2012, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A produção inclui automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus que circulam pelas avenidas do país emitindo gases poluidores. A fabricação de carros elétricos e híbridos é uma alternativa sustentável. Mas será que a comercialização de carros elétricos é viável no Brasil? O que é preciso para que eles entrem de vez no mercado brasileiro? Carros elétricos. Esse é o tema de hoje no programa Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre carros elétricos, eu converso com Leonardo Cavalieri, engenheiro mecânico, pós-graduado em engenharia automobilística e mestre em marketing. Atualmente, Leonardo Cavalieri responde pelas áreas de veículos especiais, acessórios e veículos elétricos da Fiat. Leonardo, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma honra estar participando do seu programa. Direto de Belo Horizonte, né, para São Paulo, não é isso? Senhor. Ok, legal. Leonardo, para começar, o que exatamente são carros elétricos? Carros elétricos são carros que são movidos a bateria. Não existe motor a combustão e o carro move-se através de energia elétrica. Tá, então, os carros chamados híbridos, que têm combustão, que têm combustível fóssil, né? Exatamente, ou etanol, exatamente. Misturado com energia elétrica. Então, o carro híbrido ele tem dois motores, um motor a combustão e um motor elétrico. Tá. Leonardo, carro elétrico parece uma coisa tão importante, né? Tão útil nesses tempos de aquecimento global, né? Sim. Por que a gente tem a sensação que o governo brasileiro não investe na produção de carros elétricos aqui? Na verdade, o governo brasileiro ele tem ajudado no desenvolvimento de veículos elétricos. O projeto com Itaipu é prova disso aí. Nós temos um projeto que já dura aí aproximadamente 6 anos e estamos estudando ali a viabilização de produção e o domínio da tecnologia de um veículo elétrico e de seus componentes. Tá, então o governo brasileiro, qual é a parte dele nessa questão do carro elétrico? A parte dele é que Itaipu é uma empresa do governo e está ali, tem um centro de excelência lá em pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos. Não somente de automóveis, mas de ônibus, de caminhões e derivados. Então, o governo nós estamos caminhando para poder dominar a tecnologia para o carro poder chegar ao mercado. E a Fiat está com o governo nessa questão lá de Itaipu? Sim, a Fiat está desde o início participando desse projeto de desenvolvimento. É um projeto inovador. É porque já é difícil a gente imaginar um carro elétrico, você falou em ônibus, caminhão elétrico. Sim, lá em Itaipu já existem protótipos rodando, mostrando que essa tecnologia pode ser aplicada em todo o meio de locomoção. Mas aí muda radicalmente a tecnologia, né? Porque um caminhão, de onde ele vai tirar essa força toda, né? Na verdade, o caminhão ele tem mais baterias que um veículo. E com um conjunto de baterias, ele consegue a energia necessária para se locomover. Muito bem. A gente tem essa questão da energia elétrica no Brasil que parece que sobra, mas não sei se sobra muito, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil, faz pouco tempo, deixou de ser um país importador de petróleo, líquido de petróleo. Ele continua importando, mas, assim, hoje nós temos uma certa, digamos assim, autossuficiência em petróleo, né? Sim. O carro elétrico tem esse espaço no Brasil? Tem. Na verdade, existe um grande momento de ociosidade de produção de energia no período noturno. Nesse período, poderia ser utilizada energia para abastecer veículos para rodarem durante o dia. Tá, então, para a gente entender, as pessoas usariam o carro durante o dia, horário comercial, e à noite, o consumo de energia é mais baixo, carregariam o carro. Fariam a recarga do carro no período noturno. É uma possibilidade que não sobrecarregaria o sistema elétrico brasileiro. E você imagina algum tipo de incentivo do termos de governo, de energia elétrica, para que as pessoas... Olha, para quem tem carro elétrico, se abastecer à noite vai ser mais barato? Essa é uma das formas de incentivo que pode surgir para ajudar o veículo elétrico a entrar na nossa matriz de locomoção. Tá. E você acha isso viável? Quer dizer, a pessoa... Porque não vai ser só assim, né? As pessoas vão usar o carro durante o dia e vão querer abastecer durante o dia também, né? Carregar durante o dia, né? Sim, esse incentivo ele partiria exatamente para esse período noturno, né? Onde a energia não é consumida e você poderia adquiri-la de uma forma mais econômica. Explicando antes do programa começar que essa energia ela é simplesmente perdida, né? É perdida. Por quê? As máquinas estão lá em Itaipu, por exemplo? Você tem toda a infraestrutura montada para fazer a geração da energia,
mas como você não tem consumo, ela não é gerada. Então, a gente, teoricamente, perde a oportunidade de estar gerando ou até acumulando energia. No carro elétrico, você acumularia essa energia noturna para poder usar diurnamente. Vai ter que produzir de qualquer jeito, porque a água está descendo lá, né? Não tem como represar, né? Você represa, mas chega um momento que você tem que deixar a água descer. Né? Claro. E aí, essa energia seria guardada dentro da bateria do carro. Sim, seria transformada ali depois, no período diurno, para gerar o motor elétrico, para ele se movimentar. Nós pesquisamos aqui que a Fiat lançou o Fiat Siena Tetra Fuel, né? Em 2006. Ele foi o primeiro carro a rodar com 4 tipos de combustíveis. Sim. Como é que é isso? Que tipo de tecnologia é essa? É um sucesso esse carro. Ele permite a utilização de gasolina, álcool, gás e o que a gente chama de benzina, que é o combustível, que é a gasolina dos países do Mercosul. Então, você tem uma possibilidade de abastecê-lo, tanto no Brasil quanto em países que compõem a América Latina. Então, ele roda com gasolina, etanol, gás e benzina. Benzina seria o quê? Benzina é uma gasolina... Não, é a gasolina mesmo com variados teores de chumbo. Tá, ela é menos pura, é isso? Na verdade, ela tem mais ou menos octanagem do que a gasolina brasileira. E isso influencia muito a central eletrônica do carro no funcionamento do motor. Entendi. E esse carro está rodando no Brasil? Esse carro está rodando, é vendido, é um sucesso de vendas. Deve ser bom para fazer Mercosul, né? É muito bom para todas as aplicações, né? Você pode usar aí no Brasil 3 combustíveis, você escolhe. Poderia ter um Tetra, um Pentafuel, né? Com elétrico no meio, não? Se Deus quiser, ele chega. Não? Aí você tem um leque completo. Você tem todas as possibilidades de alimentação de um motor, né? Leonardo, qual que é a diferença entre motores flex, né, biocombustíveis, né, que a gente já está bastante acostumado no Brasil, né, e os motores híbridos? Os motores flex, eles queimam basicamente gasolina ou etanol. Os motores híbridos são motores que funcionam com a queima de combustível fóssil e também motores elétricos abastecidos por baterias. Tá. São tecnologias diferentes. Né? E é verdade que o Brasil foi meio que pioneiro em carro flex? Sim, o Brasil é pioneiro em veículos flex. Pode bater o martelo. Por um motivo de muita inovação, a Fiat foi a primeira a produzir um veículo a álcool no Brasil. E Isso lá quando a Fiat veio para cá, em 1977 e 79. Essa partida dessa inovação de um motor a álcool propiciou que ela dominasse a tecnologia e viesse a desenvolver, 30 anos depois, um motor que utiliza álcool ou gasolina. Então a Fiat foi a primeira que lançou um carro a álcool e depois a primeira a lançar o flex. Sim, em motores de 1000 cilindradas. Ah. E assim, sem querer entrar na questão da estratégia da Fiat, o que leva a Fiat a inovar tanto assim? A Fiat é uma empresa muito interessante no quesito inovação. Ela tem uma busca constante em surpreender, em trazer algo novo para o mercado. E essa busca faz com que produtos diferenciados apareçam de forma bem interessante no mercado. Ela faz isso no mundo inteiro? No mundo inteiro, a Fiat tem essa característica. A inovação é um DNA dela. Vale a pena investir nessa linha de carros elétricos? Vocês acham que o retorno vai ser satisfatório no curto prazo? Quando a gente fala em quilômetro rodado, o custo é menor, bem menor, de 4 a 5 vezes menor. Mas quando a gente fala em aquisição, o custo ainda é muito grande, porque a gente não tem volume. Né? Toda indústria, para ter um preço competitivo, ela tem que ter um volume alto. Ganha em escala, E esse não é o caso do veículo elétrico ainda hoje. Ele chega a custar o quê? 2 vezes mais que um carro normal? Chega a custar de 3 a 4 ou 5 vezes mais que um carro a combustão. Ainda é muito caro. E está caindo essa diferença, não? Não, ela tem se mantido ainda porque nós não tivemos ainda grandes evoluções em termos de nacionalização ou novos componentes. Tá. Como você tem um volume produtivo pequeno, esse custo é elevado. Essa tecnologia ela ainda é importada? É importada. Nós estamos trabalhando na nacionalização de componentes e nós estamos procurando entender melhor como podemos produzir localmente determinados componentes para que a gente possa, no decorrer do tempo, baratear o custo do carro. Porque hoje a solução vem da Itália, ou não? Vem da Suíça. Ah, vem da Suíça? Hoje a gente utiliza um kit suíço, mas nós já nacionalizamos alguns componentes. Tá. E temos estudos de nacionalização de motor, de bateria, então nós caminhamos aí
na tendência de conseguir produzirmos localmente. A Suíça é um país onde os carros elétricos funcionam, assim, Sim, numa escala maior. Sim, a mais Suíça já comum. tem vagas dedicadas, pontos de recarga, políticas públicas para a compra de carro elétrico. Entendi. Então, ela está um pouco mais avançada que... Se você tivesse que fazer um ranking aqui agora, assim, que a gente nem combinou antes, né? Sim. Você colocaria... qual o país que mais usa carros elétricos hoje, que é mais comum? Olha, me parece que a Dinamarca tem uma ilha que praticamente 100% dos veículos dessa ilha são movidos, são veículos elétricos movidos a energias sustentáveis, eólicas e das marés. Tá. Pode não ter um volume grande, mas é significativo como exemplo para o mundo de como se utilizar um veículo de forma sustentável. Entendi. E como aproveitar um recurso natural. Tá. Só para a gente fechar esse bloco, essa questão do carro híbrido, a gente também estava falando antes do programa, né, que o carro híbrido não é o carro elétrico, né, porque tem motor a combustão. Você, como especialista na área, você acha que o carro híbrido ele é um concorrente do carro elétrico? Vai ser mais uma alternativa ou para onde nós vamos? O carro híbrido ele é mais uma alternativa. Eles não são comparáveis pelo seguinte motivo. Um carro híbrido ele tem um motor a combustão ajudando no deslocamento. Ele é combustão e elétrico ao mesmo tempo? Combustão e elétrico. Ele alterna. Ora entra o motor elétrico, ora entra o motor a combustão. Isso aí faz com que ele tenha uma autonomia maior. Quando você olha um carro elétrico, ele é movido 100% a energia. Certo. Logo, a autonomia dele é menor, porque a bateria não consegue dar tanta autonomia assim para o carro. São tecnologias que parecem ser semelhantes, mas são distintas. O carro híbrido tem uma aplicação e o carro elétrico tem uma aplicação diferente. Quer dizer, o híbrido seria uma espécie de uma passagem para o elétrico? Não. Não, assim, o híbrido seria uma forma alternativa de deslocamento com uma autonomia maior. Certo. O elétrico com uma autonomia menor, mas porém 100% sustentável quando abastecido com energia renovável. Se eu tivesse que apostar assim, então o carro elétrico ele tem uma perspectiva melhor do que o carro híbrido? Na verdade, o carro elétrico ele tem um desafio maior de chegar ao mercado e o híbrido tem uma potencialidade maior, porque ele mescla dois combustíveis. Tá, legal. Joia. Muito legal, muito assunto, né? É interessante. É super. No próximo bloco, o Leonardo Cavalieri vai falar sobre o Palio Weekend elétrico da Fiat e sobre o mercado desses carros no Brasil. O programa Empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já já. O Empreendedor está de volta com Leonardo Cavalieri, supervisor de carros elétricos da Fiat. Leonardo, essa questão do petróleo, que ainda se fala muito, né, que é motivo de problemas em relações internacionais, né, guerras, etc. e tal, muita gente aposta que o petróleo vai deixar de ser importante antes dele acabar. Quer dizer, a era do petróleo acabaria antes do petróleo, reduzindo os preços do produto. Mesmo assim, você acha que o carro elétrico continua tendo um caminho seguro de desenvolvimento e de aceitação? Num mundo que tenha um preço do petróleo mais baixo, a gente está imaginando aqui. Sim, mesmo com o preço mais baixo, aí a questão seria mais relacionada a fatores ambientais. Você estaria utilizando um automóvel que tem como fonte de energia energias geradas de forma sustentável, energia gerada através de sol, de ar, de água, de ondas, né, das marés. É uma aplicação distinta. Ele tem seu espaço e tem seu motivo de por que existir. Tá. Mesmo que outras fontes sejam encontradas para liberar o petróleo, né? Sim, mesmo que outras fontes sejam... Continua sendo a aposta no carro elétrico. Continua, porque quando você fala de utilização sustentável e de fontes renováveis, o assunto é infinito, né? Ele não tem por que acabar.
Claro. Ô, Leonardo, você comentou sobre essa questão da parceria com o governo, né? Itaipu Binacional e a empresa suíça Greensemstrom, é isso, né? KWO Greensemstrom. Como é que é essa parceria, assim? Essa parceria, Só te cortando, criaram uma empresa? Não, Fiat, governo e essa empresa suíça ou não? Não, a KWO, na verdade, é uma empresa da Europa. Ela tem 9 usinas geradoras de energia e ela, junto com a Itaipu, nos solicitou o desenvolvimento de um veículo elétrico de 4 passageiros. Até então, na Europa, a maioria dos veículos elétricos ofertados eram para 2 passageiros. Ah, entendi. E ela tem também a intenção de utilizar energias renováveis para o abastecimento de veículos na Europa. Então, ela é parceira do projeto. Ela interessa porque é um veículo novo para ela Sim, também, né? sim. De 4 passageiros. Pode ser utilizado por ela mesma Tá. em suas sedes na Europa. Entendi. E porque quando a gente ouve falar em carro elétrico na Europa, recentemente eu vi uma matéria, inclusive, sobre carro elétrico em Paris, é sempre a história de 2 passageiros, né? Sim, por isso fizemos o Palio com 4 passageiros. Sempre 2 passageiros. Eu até li algumas coisas assim que me assustaram, assim, o carro não pode ter nada, não pode ter vidro, não pode ter porta, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Sim. O carro ele tem assim, ele fecha com plástico e zíper. Sim. Né? A nossa proposta ela é diferente, né? Talvez esse seja o principal motivo da existência dela, né? Nós estamos pegando um carro teoricamente normal, igual a Palio Weekend movida a combustão. É, um carro e mesmo, eletrificamos o carro para que ele tenha sua utilização, inclusive por 4 ocupantes. E acho que a curiosidade está grande, a gente podia até ver o carro agora, Sim. né? Como é que é esse carro, como é que ele funciona. Olha lá, a gente está vendo lá o carro, ó. É um Palio Weekend, né? Sim. E ele é fabricado desde 2007 nós começamos. O convênio 2007. Começou em 2006, nós tivemos um período de desenvolvimento e iniciamos a produção em 2007. Tá, ele é todo verde, né? Sim. De propósito, de né? propósito. Claro, de propósito. Aí atrás dele, o que você diferencia nele assim? O que ele tem de diferente? Externamente, você identifica ele pelo escrito elétrico, pela faixa que tem. Está escrito na lateral do carro. Sim, a faixa lateral ali está escrito elétrico. Tô vendo. Quando você vai abastecer o carro, você abre o bocal que teoricamente teria o bocal de combustível e ali tem uma tomada. A gente está vendo agora, olha só. Isso, essas são as características externas, né? Praticamente você não distingue ele de um veículo. Tá. Leonardo, só para a gente entender o que está na foto ali, olha só. Então, isso vem do local onde está sendo abastecido, isso não está no carro, né? Aí, não. ó, essa é uma mangueira que puxa sim. e vai direto. Esse é um totem de reabastecimento do carro. Mas na estrutura do carro, quando você abre a tampa ali de combustível, existe uma tomada também para receber essa fiação. Você pode olhar lá se quiser. Tá. Ok, é isso aí. Ali você tem o totem de abastecimento e do lado o carro. Tá. Não, é só essa questão, porque assim, então o carro ele não tem que levar nada para o posto, assim, a não ser o próprio carro. Ele não tem que levar uma mangueira especial, nem nada. Nada. Tá. Externamente é idêntico. Chega lá e abastece. Sim. Tá. E o custo disso é alto? O custo da energia, se comparado com a combustão, com o combustível, ele é praticamente de 4 a 5 vezes menor. Uhum. Isso é a energia com tarifa normal, sem nenhum subsídio, sem nenhum incentivo. Certo. A energia residencial. Tá. E nas cidades brasileiras, onde é que a gente encontraria esses postos para abastecimento de carro elétrico? Essa é uma infraestrutura que teria que ser desenvolvida. Não tem ainda. Ainda não existe essa infraestrutura. Tá. Essa Hoje, que a gente viu aí fica... Isso é em Itaipu, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Veículos Elétricos. Carros, lá com a parceria com lá em Itaipu é interessante porque existem vários totens desses espalhados pela usina. Então, você recarrega o carro em qualquer ponto da usina que você vai. Na prática, você pode recarregar o carro em qualquer tomada. Mas essas tomadas têm que ser estruturadas de uma forma compatível e coerente com um centro urbano, com um shopping, com um supermercado. Tá, mas assim, pensando, a pessoa pode recarregar em casa? Pode. Você recarrega ele numa tomada igual você recarrega o seu telefone ou qualquer outro aparelho. E a conta de energia vai subir um pouquinho, não muito. Não muito. Não muito. Para você ter uma ideia, você gastaria hoje aproximadamente R$ 8,00 numa recarga da bateria para rodar 100 quilômetros. É muito barato.
Dá vontade de ter, né? O pena ainda é o preço do carro, né? Que é um pouco alto ainda, né? Quer dizer que é só isso? R$ 8 a mais, em média, na conta para deixar o carro? Para uma recarga, para você andar 100, 120 quilômetros. E duraria quanto essa recarga? Duraria aí 100 quilômetros, vamos falar 100 de 100 quilômetros. Tá, que é para quem mora na cidade mesmo, né? Sim, é um uso urbano. Tá. O carro hoje ele é restrito a uso urbano. Tá. E a gente precisa, por exemplo, eu cheguei em casa, eu vi que eu não andei os 100 quilômetros, andei só 20. Eu preciso esperar a bateria zerar ou eu posso recarregar? Não, nós utilizamos uma bateria que ela tem uma tecnologia moderna, ela é praticamente sal a alta temperatura. E essa tecnologia permite a recarga sem o efeito memória. Então, se você tem 70% de carga, você pode chegar a 100%. Se você tem 50%, 60%, independe. Entendi. É uma das vantagens dessa bateria. Tá. Porque ainda tem aquele mito, né? Que bateria você tem que esperar zerar praticamente para depois carregar, né? Essa aí não. Senão viciaria a bateria, Sim, né? essa não sofre esse efeito. Você recarrega aí praticamente 10% de carga a cada 1 hora. 10% de carga a cada 1 hora. Sem criar nenhum efeito memória ou vício na bateria. E a bateria, então, ela tem essa autonomia de 100 km e a vida útil dela? Praticamente 5 anos. Tá. E o custo é alto ou não? O custo ainda é bem elevado se comparado ao preço de um veículo, a bateria ainda custa muito. Muito, né? Mas 5 anos é um tempo bom, né? É um tempo bom, né? Se você for ver, às vezes um motor a combustão pode durar até menos que isso, dependendo da forma como você o utiliza. Tá. Leonardo, quando a gente vê assim nos jornais, na mídia, né, falando sobre carro elétrico, eu falei para você de Paris, eu tive um exemplo em Copenhague, em que eu vi abastecendo o carro, mas assim, são sempre países que têm um índice de desenvolvimento humano elevado e renda também elevados, né? Isso é regra, quer dizer que para ter esse tipo de coisa, para ser mais comum a gente encontrar carro elétrico nas ruas, é necessário uma renda mais elevada e um IDH mais elevado também? Não, na verdade, esses países talvez eles tenham buscado essa inovação um pouco antes que o Brasil. Mas no Brasil é perfeitamente possível da gente ter essa tecnologia rodando e independe desses fatores aí. Tá, então assim, não precisa esperar o Brasil ficar totalmente rico para ter carro elétrico. Não, se você for falar de carro elétrico, o Brasil é o mais rico de todos. Porque tem energia, Tem né? energia, tem uma matriz energética invejável se comparada ao restante do Você mundo. comentou que, inclusive, a nossa matriz energética a gente poderia usar, inclusive, a eólica, né, e a solar. Mas, assim, alguma coisa ligada ao carro também seria possível? Sim, você pode utilizar a energia gerada por essas fontes para abastecer o carro. Para quem mora em cidades assim grandes e que tem uma topografia muito irregular como São Paulo, já deve estar se perguntando assim, bom, mas como é que eu faço para subir a ladeira da minha casa, né? Porque São Paulo é cheio disso, né? Sim. Nós temos alguns bairros aqui como Perdizes, por exemplo, não sei se você está ciente disso, mas umas pirambeiras assim, né? Para descer, tranquilo, né? O consumo de energia deve mudar muito, Sim, né? aí ele seria similar a um carro a combustão. Com carro a combustão, para você subir, você vai gastar muita gasolina ou muito álcool, muito etanol. Para o carro elétrico, você vai puxar muita bateria. Então, o consumo ele vai sempre existir, independente da forma que o motor está ali. Tá, mas ele responde, Responde, ele vai normalmente, sem nenhum problema. Tá. E aí já vou emendar com a minha próxima pergunta, que é essa questão, né? Que nós temos essas cidades como São Paulo, tem Belo Horizonte também, a gente está num tráfego local, depois pega um tráfego, né, intermunicipal, por exemplo, que é uma via de velocidade mais rápida, né? Sim. O carro elétrico, ele tem ele tem alguma dificuldade em atender essas duas demandas, via local e via expressa? Não, na verdade ele se desloca muito bem em ambas as vias. O motor elétrico ele tem torque constante em qualquer rotação, torque máximo. Torque. É até mais gostoso do que o motor a combustão, porque em qualquer momento você atinge o torque máximo de funcionamento do motor e ele te dá potência para você poder se deslocar, ultrapassar. Mas hoje a gente ainda fala que o carro elétrico é para uso urbano. Por questões prototipais, né? A gente ainda não tem o veículo com garantia de colocar ele em rodovias, mas em vias expressas ele vai tranquilamente. Tá. Entendi. Então, assim, isso não seria um problema, né? Não seria. Numa cidade como... Então, essa imagem que as pessoas têm, eu acho que vem um pouco do carro automático, não é não? Sim. As pessoas acho que confundem um pouco. Eu, pelo menos, confundia, né? Confundem. Essa resposta do carro automático, né? Que ele é mais lento e tal, né? Sim. O carro automático de gerações passadas, ele realmente traz essa sensação para a pessoa, da falta de torque e potência a qualquer momento. Isso é uma realidade. Tá. Os câmbios modernos já não são tão problemáticos assim. Não te trazem essa sensação. Certo.
Você comentou agora há pouco sobre essa questão, no primeiro bloco, sobre a questão da tecnologia que ainda é importada, né? Sim. Você tem alguma ideia de quando que isso possa ser feito no Brasil? Que já que o Brasil tem toda essa matriz energética, né? Sim. Isso ainda, como o tempo ainda demora alguns anos. Nós estamos começando a entender da tecnologia, como funciona, qual é a forma segura de se produzir. São projetos de pesquisa e desenvolvimento baseados em Itaipu, que vão seguramente nos trazer respostas e soluções para isso aí. Mas já está sendo trabalhado? Tem algum núcleo de pesquisa da Fiat? Sim, existem pesquisas para a produção local de motores elétricos, de baterias e de demais componentes do veículo elétrico. E já tem algum incentivo do governo para essa produção? O governo incentiva de alguma maneira? Por enquanto, as empresas podem usar a lei da inovação para alocar recursos nesses desenvolvimentos. Tá, entendi. Bom, nosso programa está quase se encerrando, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, que é a questão do... Como é que uma empresa como a Fiat encara a questão do preconceito com relação ao carro elétrico? Porque as pessoas, muita gente ainda acha que o carro elétrico é só para a questão do meio ambiente, que quem tem uma preocupação é igual reciclagem de lixo, né? Sim. Poucas pessoas fazem e falam assim, mas isso não vale nada, isso não vai mudar o mundo, isso não é uma questão importante, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão do preconceito? Ainda é grande? Na verdade, não existe um preconceito. Existe uma mudança cultural muito grande atrelada à utilização de um veículo elétrico. Certo. A hora que essa mudança cultural for superada pelo usuário, aí o veículo elétrico pode chegar de uma forma muito mais amigável ao mercado. Então, a utilização é diferente, a recarga é diferente, a condução do veículo pode ser diferente. Condução em que sentido? Quando você utiliza um carro elétrico, se você coloca ele em movimento e depois vai mantendo suavemente a aceleração para manter o deslocamento, o consumo de energia dele é bem menor do que se ficar mudando muito rápido. Se você ficar acelerando, freando. Então, te leva até uma reeducação de direção. Caso você queira. Se você não quiser, você vai continuar normal. Isso se aplica ao carro a combustão também. Se você tira ele da inércia e depois só mantém, o seu consumo é muito menor. O programa Empreendedor de hoje entrevistou Leonardo Cavalieri, supervisor de veículos elétricos da Fiat. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até o próximo programa.